Irmãos, eu separei um texto para a gente conversar sobre ele nessas 2 quintas-feiras, hoje e a próxima. É um capítulo da Bíblia que particularmente eu gosto muito. Eu tenho, né, todos nós temos alguns textos da Bíblia que a gente gosta, e esse com certeza está entre um dos que eu gosto, que é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. É um capítulo grande, com 47 versículos, por isso que nós vamos dividi-lo e vamos ministrar uma palavra hoje e outra quinta-feira da semana que vem. Hoje a gente vai se deter nos versículos de 1 a 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e para hoje, os versículos de 1 a 13, que eu te convido a estar com a sua Bíblia aberta e acompanhar a leitura que vamos fazer. Após isso, permaneça com ela aberta, e se você quiser ir anotando algumas coisas nela, faça isso. Eu gosto de Bíblia rabiscada, tá? Rabiscada no bom sentido. Eu encontrei, irmãos, uma Bíblia maravilhosa, maravilhosa, porque ela já tem do lado o espacinho para a gente escrever. Então eu adorei a Bíblia. Fica aqui como propaganda. Ela é da NVI. Da NVI já vem todas as páginas com espaço. Aí as anotações do texto eu já faço aqui, ó. Então, estou me livrando até do tablet para a gente poder ministrar aqui com os irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 13. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Pai, nós oramos ao Senhor, debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu temor. Nos colocamos aqui, Pai, como mensageiro, como ouvinte da Tua palavra, e pedimos que o Teu Espírito Santo, Pai, tenha o direcionamento entre nós, que Ele possa ministrar essa palavra a cada um de nós, a gente possa receber com alegria, colocando em prática na nossa vida aquilo que entendemos que é da Tua vontade, para que o Teu nome seja engrandecido e glorificado entre nós. Eu oro no nome de Jesus, amém
e amém. Irmãos, toda a Bíblia é palavra de Deus, amém? Toda a Bíblia. Mas embora toda ela seja palavra de Deus, tem momentos na Bíblia, tem textos na Bíblia, tem episódios na Bíblia que são importantes demais. São mais importantes até uns que os outros, que são decisivos, que são marcantes, que não poderiam de forma alguma deixar de acontecer, que é fundamental para a existência da fé. Grave isso, anote se quiser. Atos 2 é um desses textos, é um desses momentos, é um desses episódios. O cristianismo necessitava de Atos 2, necessita de Atos 2. A fé cristã necessita de Atos 2. Atos 2 tem uma importância vital na nossa fé, uma importância fundamental no cristianismo. Por quê? Vamos pensar em função dessa afirmação que eu fiz. Primeiro, irmãos, porque ele é o cumprimento de uma promessa. E toda promessa que se cumpre, ela valida o poder de uma palavra. Sim ou não? No Antigo Testamento havia uma palavra de que o Messias viria. O Messias veio. A promessa se cumpriu, aquela palavra foi validada. Nós estamos debaixo de uma outra promessa, que é a segunda vinda desse Jesus. Ele já veio, ainda não, mas essa palavra também vai se cumprir, e essa promessa vai se realizar, e isso vai validar essa palavra. Então o cumprimento de uma promessa valida uma palavra. Quando Isaías, por exemplo, proferiu a respeito do servo sofredor, do Messias, se você for olhar o contexto, todos na época pensavam que essa palavra de Isaías era para um rei na época, para um momento daquela época. Você consegue perceber que nem o profeta ele tem noção da sua palavra? Está entendendo o que eu estou dizendo? Nem o profeta ele tem controle da sua palavra. Porque quando se chega em Jesus e se olham para Jesus, olham para a profecia e falam: aqui se cumpriu plenamente essa palavra. Então a promessa, irmãos, ela é fundamental, porque quando ela acontece, ela valida uma palavra. Atos 2 é um episódio onde uma promessa se cumpre. Pega a sua Bíblia aí, vai lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 7 e 8. Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Agora o versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Por que Atos 2 é muito importante, irmãos? Porque ele é o cumprimento de uma promessa. Por mais o quê? Porque ele é um marco no cristianismo. Um marco. Quando a gente vai fazer o concílio pastoral, tem duas perguntas que todo seminarista tem que responder. Se alguém aqui um dia for passar por um concílio, fica aqui como cola. Duas perguntas que todo seminarista tem que responder. Primeiro, ele tem que dizer aonde está fundamentada a igreja no texto bíblico. E a resposta é lá em Mateus 16, naquele diálogo entre Jesus e Pedro, que
Jesus pergunta, tá, muitos dizem que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro olha para Jesus e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde, não foi carne nem sangue que te revelou essa palavra, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja está fundamentada, embasando ela biblicamente nesse texto. Mas onde ela é criada? É a segunda pergunta que sempre cai no concílio. Onde a igreja é estabelecida? Onde a igreja é criada? Onde a igreja é fundada? Em Atos 2. Em Atos 2. Perceberam o que nós lemos em Atos capítulo 1, versículo 8? Mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer. Ele já desceu, ainda não, aguarda aí. Porque quando ele descer, vocês vão receber poder. E aí sim vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A igreja, ela começa no Pentecostes. O Pentecostes, irmãos, Atos 2, é um marco no cristianismo. Por isso que é muito importante. Vamos dizer mais, vamos pensar mais. Por que, irmãos, Atos 2 é tão importante? Porque uma nova fase nos seguidores de Jesus começa em Atos 2. Olha para o Antigo Testamento na sua Bíblia. Pensa no Antigo Testamento. Como é que era o relacionamento do homem com Deus? E como passa a ser a partir de Atos 2. Efésios capítulo 1, versículo 13. Vou falar de cabeça na tradução do pastor Ismael, tá? Não vou olhar aqui o texto. Mas quando vocês ouvirem e crerem no Evangelho, vocês são selados com o Espírito Santo. O relacionamento do homem com Deus muda a partir de Atos 2. Porque ele passa a ser presença constante dentro de nós. O Espírito de Deus habita entre nós e ele se relaciona conosco. Então, por que Atos 2 é muito importante? Porque é uma nova fase nos seguidores, na vida dos seguidores de Jesus. Um novo relacionamento. Por isso, irmãos, poderíamos dizer outras coisas. Atos 2 é importante demais. E o que acontece aqui? Como se dá esse episódio aqui de Atos 2? Vai dizendo que os crentes, os discípulos, estão ali aguardando o cumprimento dessa promessa. E nós lemos aqui no capítulo 2, e de repente vem do céu um som, como de um vento muito forte, enche a casa na qual eles estavam reunidos, e se viram línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficavam cheios do Espírito Santo e começavam a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Acabou aqui? Não. Para muitos, não quero entrar em questões doutrinárias, é como se acabasse aqui, né? Vem línguas repartidas como de fogo e desce, todo mundo começa a falar. Acabou aqui? Não. E todos aqueles que o ouviam entendiam na sua própria língua de nascimento, embora fossem de lugares tão distintos. Irmãos, nós temos dois atos sobrenaturais aqui. O primeiro, sem dúvida, as línguas repartidas sobre cada um deles e eles começarem a falar. Você não é obrigado a concordar, mas qual é o maior milagre? É os que o ouviam, irmãos, e que estavam ali como ouvintes.
entenderem na sua própria língua, como se estivessem falando na sua própria língua. E isso aqui, a gente vai caminhar nessas 2 quintas-feiras, isso aqui nos diz muitas coisas, irmãos. Muitas coisas. Quando isso acontece, uns se maravilharam. O que é isso que nós estamos presenciando? É meu microfone? Não. O que é isso que nós estamos presenciando? Enquanto uns se maravilhavam, outros zombavam. Beberam vinho demais. Na tradução mais antiga, né, a Revista e Corrigida, estão cheios de mosto. Mosto, né? De vez em quando é bom ler a tradução Revista e Corrigida, irmão. Você vai se deparar com palavras que não é comum ao seu dia a dia. Eles estão cheios de mosto. Para hoje, irmãos, eu tirei 3 aplicações desse texto que nós lemos, para a gente aplicar aqui para a nossa vida. A primeira, irmãos, que eu aprendo com isso, e que isso é verdade, como foi em Atos 2, é verdade ainda hoje, irmãos. A chegada do Espírito Santo. A chegada do Espírito Santo marca uma nova vida em qualquer pessoa. Vou repetir porque nós não temos os slides. A chegada do Espírito Santo na vida de alguém marca a vida desse alguém. Marca. O Pentecostes foi um marco na vida daqueles discípulos e daqueles que estavam reunidos ali. E até hoje o encontro com esse Espírito Santo é algo também que marca a vida de qualquer pessoa. Por quê? Porque, como eu já disse aqui, conforme Efésios capítulo 1, versículo 13, ele é o selo. Ele é o selo. A pessoa anda como pecador, distante de Deus. Mas no momento que ela ouve essa palavra tem poder para que, se entendida e aceite, ela receba na hora, no ato da sua conversão, o Espírito Santo. E esse recebimento do Espírito Santo, esse Pentecoste na vida da pessoa, marca a vida dela a partir dali. E fica aqui uma questão também doutrinária. Nós recebemos o Espírito Santo no ato da conversão. No momento em que ouvimos e cremos nessa palavra, nós somos selados com o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo. Não tem essa de que eu me converto e eu tenho que passar por um processo de consagração, de santificação, para só depois receber o Espírito Santo. E esse recebendo o Espírito Santo vem com manifestação. Não, irmãos, nós recebemos o Espírito Santo no ato da conversão. E se você tem dúvida quanto a isso, guarde essa referência, Efésios capítulo 1, versículo 13. Ele é o selo, e porque ele é o selo, ele marca a vida de qualquer pessoa. Queridos, o Espírito Santo, ele marca a vida de qualquer pessoa, porque ele é o símbolo do recomeço. Do recomeço. E não importa se você é nascido e criado na igreja, se você é filho de crente, a conversão ela é individual. Um dia ela tem que acontecer na sua vida, e quando ela acontece, ela é o recomeço da sua vida. Não tem essa. Eu sou nascido e criado no lar evangélico. O fato de você ser nascido e criado no lar evangélico não faz de você, desde nascido, alguém convertido. Um dia você precisa entender essa palavra, ainda que você a ouça desde cedo. Você precisa aceitar essa palavra, recebe o Espírito Santo, e ali a sua vida recomeça. Um dia todos nós aqui recomeçamos.
E porque um dia recomeçamos, isso que aconteceu marca a nossa vida. É um marco. Eu gosto de dizer isso, eu vou explicar. O Espírito Santo, irmãos, ele é o agente de humanização na nossa vida. Eu vou te explicar o que eu quero dizer com isso. Quando você olha para o Gênesis, e você vê que Deus cria todas as coisas, cria o homem, ali Deus cria um ser humano, criado à sua imagem e semelhança. Deus cria um ser humano. Por algum tempo, já disse isso aqui algumas vezes, né, explicação do texto bíblico, isso. Por algum tempo, Adão e Eva vivem a plenitude do que é ser humano. Vivem o protótipo que Deus criou de forma plena. E isso vai até o momento do pecado, da desobediência. E para um pouquinho para pensar, como é que é ser humano antes do pecado? Como que é ser humano antes do pecado, irmãos? Vamos parar para pensar um pouquinho? Deus visitava o homem no jardim? Sim. O ser humano antes do pecado era alguém que se relacionava plenamente com Deus. O homem estava nu, ele se incomodava com isso antes do pecado. O ser humano antes do pecado era alguém que se relacionava plenamente consigo, porque ele olhava para si e não se importava. Você acha que o ser humano antes do pecado destruía a criação de Deus? Destruía a natureza? Não, porque a relação era plena. O homem antes do pecado levantava a mão contra o outro? Adão tentou matar Eva? Não. Consegue entender um pouco do que é ser humano antes do pecado? É interessante isso. Quando entra o pecado, o ser humano, acontece o que com ele? Se desumaniza. Se desumaniza. Deus vai visitá-lo. O que ele faz? Se esconde. Está plena a relação dele com Deus? Não. Ele continuava nu? Depois do pecado, se viu, tentou fazer o que para si? Roupa. Está plena a relação consigo mesmo? Não. E o que Caim fez com Abel? Percebe o que é um ser humano antes e o que é um ser humano depois do pecado? Antes do pecado, ser humano, humanizado. Depois do pecado, desumanizado. Isso te faz entender a sociedade de hoje? Uma sociedade desumanizada, que não consegue viver plenamente uma relação consigo mesmo, com Deus, com o outro, com a natureza, que destrói tudo. Mas Deus olha para essa obra-prima que Ele fez, que é o homem, e fala: eu vou restaurar esse relacionamento. Aí Ele envia Jesus Cristo. Se Adão não conseguiu vencer o pecado, Jesus Cristo, dentro de uma teologia, é o segundo Adão. Se Adão peca no paraíso, Jesus vence no deserto. E Jesus não peca. E Ele morre como um cordeiro imaculado. E Ele morre na cruz pelos nossos pecados. E em Atos capítulo 1, versículo 8, Ele promete que nós vamos receber o Espírito Santo. E aí nós nos convertemos hoje e recebemos o Espírito Santo. Só que nós somos seres o quê? Desumanizados em função do pecado. O que o Espírito Santo faz na minha vida então, irmãos, e na sua? Ele humaniza a gente, irmãos. Ele humaniza a gente. Ele pega você, ser humano desumanizado, e fala assim: eu vou levar você para o propósito original de Deus. Você vai voltar
a ser ser humano. Então ele começa a colocar amor no nosso coração. E aí, se eu estou cheio do Espírito Santo, eu não levanto a mão contra o outro. Eu começo a ver uma relação plena de novo um com o outro. Eu busco um relacionamento com Ele, intensifico esse relacionamento e começo de novo a não fugir dEle, a não tentar me esconder dEle. E quando Ele vem no jardim me visitar, eu tenho alegria em estar com Ele, porque eu tenho o Espírito Santo que está me humanizando. Eu olho para o espelho, eu olho para mim, eu me vejo nu, sem roupa, mas eu consigo dizer: Pai, a Tua graça, o Teu perdão e a Tua misericórdia me alcançam. E aí eu começo a me relacionar de novo como ser humano. Logo, o que é ser santo, irmãos? Dentro dessa teologia que eu estou falando aqui, ser santo é ser humano. Percebe que muitas vezes a igreja, não intencional, mas não de propósito, mas sem querer, ou a gente pode entender errado o que é santidade. Santidade é ser humano. Ser humano dentro do propósito que Deus nos criou. Quanto mais santo, mais humano. Onde eu parei aqui? A chegada do Espírito Santo marca uma nova vida em qualquer pessoa. Por quê? Porque Ele é agente de humanização na nossa vida. O que as pessoas ao nosso redor precisam, irmãos? De que o mundo precisa? O mundo precisa conhecer Jesus. Porque quando o mundo conhece a Jesus, quanto mais pessoas conhecem a Jesus, mais pessoas nós teremos se aproximando daquilo que Deus deseja que a gente seja. Mas ainda, irmãos, pensando nisso, por que o Espírito Santo marca uma nova vida em qualquer pessoa? Porque quando nós o recebemos, irmãos, nesse ato da conversão, somos selados por Ele e começamos a nos relacionar com Ele, Ele produz frutos maravilhosos em nós. Caminha com a sua Bíblia aí, lá em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos ler juntos? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, continuando no 23, mansidão e domínio próprio. Por que o Espírito Santo marca a nossa vida? Porque quando a gente começa a se relacionar com Ele, nós começamos a produzir aquilo que é fruto dele. Dentro do que eu falei, dentro dessa lógica da humanização. Amor. Aquele que está cheio do Espírito Santo, ele ama. Alegria. Paz. Paciência. Amabilidade. Bondade. Fidelidade. Mansidão e domínio próprio. Quanto mais cheio do Espírito Santo, quanto mais relacional com o Espírito Santo, mais evidências desse fruto na minha vida. Quanto mais distante, quanto mais menos relacional, menos evidências desse fruto na minha vida.
Além do fruto, querido, por que ele marca a nova vida de qualquer pessoa? Porque ele concede dons para que as pessoas possam servir no reino do Pai. É ou não é isso que acontece, irmãos? A pessoa vem do mundo, irmãos, vem das trevas, vem com a vida destruída, vem com a vida arruinada, ouve a palavra, ouve esse evangelho, aceita Cristo, recebe o Espírito Santo, começa a se relacionar com Ele, desenvolve o fruto e mais, o Espírito Santo concede dons a ele, para que ele sirva no reino. Desperta nele dons que é Ele que concede, para que a igreja, a noiva, o reino, sejam abençoados, edificados com esse fruto, com esse dom, perdão. Abençoados. Querido, aquele que nos ensina, vai lá em 1 Coríntios capítulo 12, por favor, para a gente completar isso aqui. Atos, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé. Pelo mesmo Espírito, a outro, dons de cura. Pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas, a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele distribui individualmente a cada um como quer. Então aquele, querido, que veio do caminho das trevas, aquele que estava longe de Jesus, ele é recelado com esse Espírito Santo, ele começa a se relacionar com Ele, ele desenvolve o fruto, e ele recebe o dom. O dom, e aí ele pode servir você para a edificação da igreja. Queridos, tem como alguém que se encontra com esse Espírito Santo ser a mesma pessoa? Não, irmãos, não tem, não tem. Um dia essa descida do Espírito Santo marcou a vida daqueles que estavam ali. E essa descida, desse selo, ele também marca a nossa vida, porque isso muda a nossa vida para sempre. Para sempre. Para sempre. Segundo lugar, a chegada do Espírito Santo, ela marca o início da igreja. Eu quero pensar um pouquinho sobre isso com os irmãos. Pensem comigo. A igreja nasce e ela caminha no poder do Espírito Santo. Se você ler o livro de Atos, você vai comprovar exatamente o que eu estou te falando. Fica aqui, irmãos, em Atos 2, a experiência deles com o Espírito Santo para depois nunca mais? Não. Não. O que tem no capítulo 3? Olha na sua Bíblia. Pedro e João na porta do templo. Lá eles se deparam com alguém que pedia esmola. O que eles dizem para ele? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. Milagre, cura, manifestação do Espírito Santo. Porque a igreja, ela nasce, mas ela não apenas nasce, ela caminha no poder do Espírito Santo. O que acontece quando Pedro está preso? E a igreja ora. Os anjos vão lá e soltam. E ele chega lá, bate na porta do lugar onde a igreja estava orando. Por quê, irmãos? Porque a igreja não apenas nasce, ela caminha no poder do Espírito Santo. Preste atenção numa coisa.
Às vezes a gente entra numa discussão, né? Num debate. A igreja é uma empresa, né? Quem nunca ouviu essa expressão? Olha aqui. A igreja, ela só é uma empresa se ela não tem o Espírito Santo. O que você está dizendo? Que a igreja sem o poder do Espírito Santo, ela é só um CNPJ. Mais nada. Mais nada. A igreja precisa nascer e caminhar no poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a igreja é uma agência da terra. Com o Espírito Santo, ela é uma agência do céu. O que acontece quando a igreja se ajunta, ou deve acontecer? E aí por isso também explico um pouco da minha palavra aqui no início, quando eu peguei a palavra para falar do comportamento da igreja no domingo. Porque quando a igreja se ajunta, ela precisa se ajuntar, irmãos, em que sentido? Com expectativa no que o Espírito Santo há de fazer. Foi nesse sentido que as pessoas estavam reunidas. Com expectativa no alto. A gente se encontra aqui e o nosso encontro só tem poder, só tem valia, se a gente consegue se encontrar com expectativa no alto. Com expectativa naquilo que o Espírito Santo há de fazer. Se nós não nos reunirmos com essa expectativa, o nosso encontro é um simples encontro social e mais nada. Qual foi a expectativa que te moveu a estar aqui? Você precisa ter expectativa no Espírito Santo de Deus, naquilo que vem do alto, porque nós somos a igreja de Deus. Por que a igreja nasce e caminha no poder do Espírito Santo? Porque é Ele que fala aquilo que a gente precisa ouvir, e não aquilo que a gente quer ouvir. Você concorda com isso? Quantas vezes você sentou para assistir um culto e ouviu não aquilo que você queria, mas aquilo que você precisava? Irmãos, toda a honra e toda a glória sejam dadas a Deus, mas eu posso compartilhar para você que por várias vezes, irmãos, por várias vezes, no meu decorrer da semana pós-domingo, eu recebo um WhatsApp, eu recebo uma ligação, eu me encontro com alguém e eu posso ouvir o testemunho: pastor, a sua palavra de domingo foi tudo aquilo que eu precisava ouvir. Porque a igreja nasce e ela caminha no poder do Espírito Santo. Se não for assim, ela só é um CNPJ e não uma igreja. A igreja nasce e caminha no poder do Espírito Santo, porque é Ele que nos consola. E quando Paulo escreve aos Coríntios, vai dizendo que o Deus de toda consolação nos abençoe para que a gente também possa consolar os outros. A igreja é um ambiente de consolo, de amparo, onde fazemos isso, ou precisamos fazer, movidos por esse Espírito Santo. Você está entendendo, irmão, essa palavra? Você pode dizer amém? Para terminar, o Espírito Santo, irmãos, ele é o equilíbrio da igreja. Ele é o equilíbrio da igreja. Você já parou para pensar nisso? O Espírito Santo, ele é o equilíbrio da igreja. Um grupo recebeu as línguas repartidas como fogo e começaram a falar. Mas do lado de cá tinha um grupo que só ouvia. Quem precisou fazer a ponte? Quem, irmãos?
O Espírito Santo. Porque senão esse daqui não ia entender nada que esse aqui estava falando. O Espírito Santo é a ponte. O Espírito Santo é o equilíbrio. A gente é capaz de entender um ao outro, irmãos? Seja sincero. A gente é capaz de compreender um ao outro? A gente é capaz de aceitar um ao outro, irmãos? A gente é capaz de olhar para as falhas uns dos outros e aceitá-los como pecadores, entendendo que pecadores nós também somos? Não! Por que que a igreja consegue, ou quando ela consegue fazer isso? É quando o Espírito Santo é o equilíbrio disso. A igreja é o lugar onde o Espírito Santo une os diferentes. A igreja é o lugar onde o Espírito Santo traz entendimento. Já preguei isso aqui num outro viés em cima desse texto mesmo. E disse que sem o Espírito Santo, a igreja não é Pentecostes, a igreja é Babel. Porque a língua estranha desce, mas causa confusão. E quando a igreja é Babel, é isso que acontece. Confusão. Grave uma coisa, aonde tem confusão não tem Espírito Santo. Não tem. Aonde tem confusão não tem Espírito Santo. Espírito Santo não é agente de confusão, ele é o contrário, ele é agente de organização. Ele organiza as coisas no Gênesis, na criação. Ele organiza o que acontece em Pentecostes. Espírito Santo é agente de organização. Você que é um crente em Cristo Jesus, você precisa ter a sua vida organizada. Ter o Espírito Santo implica em ter uma vida organizada. Espírito Santo não é agente de confusão. Espírito Santo é agente de organização. É Ele que equilibra, é Ele que organiza. Por isso, irmãos, que ainda com as nossas imperfeições, quando a gente for fazer algo para Deus, a gente tem que fazer o melhor. A gente tem que se organizar. Porque a organização é reflexo daquele que está sendo movido pelo Espírito Santo. A língua desce e o Espírito Santo faz a ponte. Que Ele continue, irmãos, fazendo a ponte entre a gente. Que Ele continue equilibrando a gente, irmãos. Que Ele continue fazendo a ponte para quando eu for fazer algo no ministério e eu me deparar com aquele que é diferente de mim, o Espírito Santo venha sobre nós e Ele organize as coisas para que não haja desunião, para que haja unidade. Quando Paulo vai escrever a igreja de Corinto, ele fala para aquela igreja que eles não estão agindo como espirituais, mas como carnais. E por que Paulo chama aqueles crentes carnais? Porque está havendo divisão entre eles. Quando a igreja se divide, o Espírito Santo já deixou de estar ali faz tempo. Faz tempo. Eu não vivi isso. Eu sei que essa igreja, por exemplo, no passado já teve marca de divisão. Mas pregando a Bíblia sem olhar para A ou para B, eu posso dizer que aonde tem divisão, não tem equilíbrio e atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo não divide, o Espírito Santo equilibra. Se eu estou dividindo, eu já deixei de ouvir o Espírito Santo faz tempo. Quem divide somos nós. Espírito Santo não divide, Espírito Santo equilibra. Amém, irmãos? Próxima quinta a gente continua na segunda parte desse texto, quando Pedro faz o seu sermão. 3.000 pessoas se convertem. E a gente vai pregar nessa parte, fazendo a segunda mensagem. Você que está assistindo o vídeo, que vai ser editado,
na segunda parte dessa mensagem, a gente vai continuar a conversar sobre esse episódio aqui de Atos 2.